Olá, boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, né? Tudo é possível aquele que crê, né? Vamos buscando aí a sintonia, né? Um pouquinho atrasados aí. São 21 horas e 32 minutos do dia 16 de março de 2022. Vamos dando continuidade aí às nossas lições, né? O que estamos aprendendo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos, né, receber sempre a orientação dos Espíritos de Deus. Terremoto ali no Japão, né? Preocupante. Os Espíritos vão nos avisando certas coisas que eu rezo para que não aconteça. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? Vamos que vamos. Boa noite, gente. As pessoas criticam, né, falando que por estarmos falando, né, de espiritualidade, mediunidade, não se pode falar a respeito do que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, né? Não adianta eu ler o livro dos Espíritos e ficar omisso diante do que está acontecendo. Pois bem, se, veja só, a espiritualidade ela vem orientando o planeta em todos os sentidos, né? E os espíritos reencarnam. Se os espíritos reencarnam para poder atuar na medicina, no sacerdócio e por que não na política? Ué, a gente tem que tratar as coisas, pessoal, do jeito certo. Tá certo? Você tem que orientar e passar a orientação diante do que os espíritos falaram. Por exemplo, os espíritos falaram, né, e me fizeram raciocinar, e eu gosto de pensar. Se, né, alguns milênios, né, os espíritos orientaram lá José a falar para o faraó que ele tinha que plantar, certo? Falar para o faraó pode. Por que não pode falar para o presidente da república? Por que não pode falar para o governador? Qual o problema? Não é? Eu não vejo problema nenhum. Para mim são espíritos em missão. Não interessa onde eles estejam. Então veja só. Para quem defende, né, a democracia, tem que entender o que significa a palavra democracia. É o governo do povo, para o povo, pelo povo. Certo? Então veja só, se eu não aceito, né, essa democracia do povo, para o povo, pelo povo, porque entrou alguém que eu não goste e eu passo a me tornar um obsessor, uma coisa ruim, um crítico ferrenho, só porque meu candidato não ganhou, gente, eu não estou vivendo uma democracia, então estou vivendo o quê? Uma ditadura. Estou vivendo uma monarquia, onde só manda o rei, ponto. E o filho do rei, ponto. Mas tem que saber respeitar, viu, gente? Tem que saber respeitar, tá certo? E tem que se tratar dos assuntos? Tem. Certo? A gente faz política todo dia. Na hora que a gente acorda, na hora que você vai trabalhar, você faz política, você vai. Dentro de uma religião você faz política, você faz. Política é o ato de você dialogar com as pessoas, de você expor as suas ideias e de você trabalhar em prol de. O papel do político não é esse? Hein? O papel do político não é trabalhar em prol do povo. O papel do médico qual que é? Não é trabalhar ou exercer a medicina em prol do povo que está doente. O papel do sacerdote, o que é? O que o sacerdote faz? Ele tem conhecimento, ele fala das coisas espirituais, ele ensina a falar sobre fé, sobre isso, sobre aquilo. Para quem? Para o povo. Então, gente, sabe, o nosso papel aqui é ajudar as pessoas. Vocês são as pessoas, eu sou uma pessoa. Estou sendo ajudado pelos espíritos, certo? Estou sendo ajudado pelos espíritos. Ana, espiritualista discute política? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Discutir política é sem ofensas. Por quê? Eu torço pro Palmeiras. Eu tenho muito amigo, a minha mulher é corintiana. Hã? Isso aí. Corinthians. Minha mulher é corintiana. E a gente briga por causa de Palmeiras e de Corinthians? Não. Ué.
mesmo jeito que eu gosto do Palmeiras, ela gosta do Corinthians. Do mesmo jeito que você gosta do Santos, outro gosta do São Paulo, outro gosta do Flamengo, outro gosta do Vasco. Isso é motivo para querer sair na porrada, meter o pau, falar que vocês estão todos com coisa ruim? Agora, a questão política, veja só, é muito importante. Por quê? São pessoas que vão ser dados o que? Autoridade para eles exercerem, né, funções que vai afetar a vida do mundo todo. Não é verdade? Não é porque, pessoal, um é flamenguista, outro que é vascaíno, é fluminense, outro é do Botafogo, um é do Cruzeiro, outro é do Atlético, um é náutico, outro é esporte, um é da ferroviária, outro é do não sei o quê. Gente, né? Então a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Então, pessoal, como a gente vai? Esse ano é um ano importante, um ano de eleição. Os omissos perdem o direito de reclamar. A pessoa que se recusa a votar, ela perde o direito de qualquer coisa. Ela tem que aceitar. Quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Então você tem que saber a direção que você vai tomar. Principalmente estando aqui no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Certo? Tá certo? Então, se for entrar alguém aí para querer criticar, para querer falar mal, gente, eu acho que você vai perder tempo. Acho que você devia procurar outras coisas para fazer, sabe? Sei lá. Mas não vai mudar o que eu sinto e nem vai mudar o que eu sei, o que eu aprendi com os espíritos. E os espíritos, eles vão nos trazendo, né, certas coisas ligados, né, a essa condição política, né, que vai acontecer aqui no nosso país, gente. Muito importante. É muito importante isso, certo? Agora, as pessoas falarem, né, que a gente está instigando, né, a um golpe, isso e aquilo, gente, são pessoas que não estão ouvindo o que nós estamos falando. Nós estamos falando da missão espiritual do Brasil, dos espíritos que reencarnaram no Brasil para cumprir essa missão, certo? Convidei vocês a estudarem, né, a conhecerem a personalidade Abraham Lincoln, está reencarnado. Conheça ele. Conheça a metodologia de trabalho dele, a personalidade dele, porque o espírito, ele muda a cara, né, seu Wellington Freitas? O espírito, ele muda a cara, só que ele não muda a personalidade. Ele vai moldando a personalidade. A cada encarnação, ele tende a se tornar um ser humano melhor. Beleza? Então vamos lá. Nós estávamos falando ontem, veja só, da missão espiritual do Brasil. Bom, as coisas que os espíritos nos segredam, olha, e veja só, presta atenção, hein? Presta atenção. O Brasil tem a missão, né, de salvaguardar o mundo, ajudar o mundo. Essa é a missão do nosso país. Ajudar todas as pessoas desse planeta. Ajudar os necessitados do corpo e da alma. Certo? Ao mesmo tempo, né, que nós temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da alma. O planeta, ele está passando pela transição, iniciou a transição do planeta. A transição é física e espiritual. Viu? A transição é física e espiritual, viu? Tá? Guarde isso com você. Vocês sabem que o Brasil tem essa missão de ser o coração, e vai ser muito mais ainda reconhecido por ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, por tudo que já fez desde o seu descobrimento, por todas as pessoas que foram trazidas para cá, com todos os defeitos, e aqui foram sendo lapidados,
ajudados pela espiritualidade, reencarnando aqui para que pudessem se elevar espiritualmente, certo? Nós vivemos num plano, eu preciso repetir isso, em que todos nós queremos evoluir. Nós queremos ir para um plano superior e melhor, onde haja justiça, onde haja fartura, onde haja condições de evoluirmos mais, né? Irmos para cidades melhores. Só que, veja só, hoje na live da manhã, né, estávamos falando, né? Você por um acaso tem ideia, já parou para pensar, de onde você veio no mundo espiritual? Qual é a cidade que você mora no mundo espiritual? Já parou para pensar de onde esses seres vêm? Se vêm desse plano próximo à superfície, superior ou inferior? As leis que nós temos aqui é uma cobrança íntima que nós passamos e vivenciamos, certo? Para nos prepararmos para irmos às esferas superiores. Só que nós ainda estamos mais ligados às esferas inferiores quando nós expressamos os sentimentos que nós temos. Pela sua postura de cidadão, de ser humano, daquilo que você sente de verdade. Você dá para se ter uma ideia de onde você vem. Né, Zenaide? Obrigado, Zenaide. Mas isso não quer dizer que seja coisa ruim, porque você conseguiu reencarnar. Você conseguiu reencarnar. Você está cumprindo uma missão de soerguimento, de resgate, de evolução, tudo isso. É importante saber disso. Você precisa evoluir, né? Boa noite. E diante disso, nós vivemos aqui nesse plano sob as influências das vibrações que nós temos. Por isso que a gente tem que se policiar quanto a todas as coisas que a gente vai fazer. Você tem todo o direito de expressar a sua opinião. Só que a sua opinião, ela não pode ser imposta às custas de ofensas, de coisas ruins, porque isso vai fazer com que você não demonstre ser a pessoa que você imagina ser. Você pode discordar. Você não pode declarar guerra porque você discordou, porque já chega de guerra. Chega disso. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz, tá? Viu, gente? Me assusta esse negócio desse terremoto no Japão, porque eu sei que não vai parar por lá, tá? Veja só, falo pra vocês, é preocupante. Eu me preocupo demais com esse terremoto no Japão. Me preocupo mesmo. Porque está para acontecer um outro pior. Pior. Em lugar aonde, veja só, as construções não foram feitas que pudessem suportar isso. É onde a gente fala dos desencarnes coletivos, karmas coletivos, onde os espíritos desencarnados, alguns ficam aqui, mas outros irão para outros sóis, outras estrelas. Entendeu? Há cerca de 500 anos, tudo que está acontecendo aqui na Terra aconteceu aqui em Marte. Marte sofreu isso, toda essa transição. Houveram muitos desencarnes ali, e aquelas pessoas, aqueles seres, né, que desencarnaram ali em Marte, eles não podiam ficar na vibração aqui do sistema solar. Eles foram levados para viver em outra constelação, constelação de Cocheiro, inclusive onde está a Estrela Capela, né? Para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Beleza? As leis são assim, nós estamos nesse plano, então cada pessoa está revelando-se de toda a sua trajetória espiritual, tá bom?
O Brasil, diante desse papel perante ao planeta Terra, olha só a responsabilidade do Brasil. O Brasil tem responsabilidades espirituais sobre o planeta Terra, diante do que ele foi preparado para poder ser. Guarde isso contigo. Tá? Guarde isso contigo, a missão do Brasil. Para que o Brasil pudesse cumprir sua missão, não poderia mais haver influências ruins aqui. Não pode mais haver miséria de alma, de sentimento. Não pode mais haver corrupção. Não pode. Isso é um processo de purificação que o nosso país está passando. Pois bem, existe um plano. Quando nós falamos sobre os papagaios que estavam ali espalhados pelo Brasil, esses papagaios estão se movimentando sob a tutela do seu líder. O líder está movimentando esses papagaios, certo? Para que eles não tirem a live do ar. Vocês pensem um pouquinho, por favor. Diante de algo que é extremamente importante que vai acontecer esse ano. Para quem para um pouquinho e pensa, veja só. Vamos pensar. Da Revolução Francesa, a revelação, né, trazida pelo Espiritismo com Kardec, 200 anos. Coincidências, tá? Nossa casa, ela foi preparada no mundo espiritual há 200 anos. Este ano, completa-se quantos anos da independência do Brasil? 200 anos. 200 anos. Existe um planejamento espiritual, quer as pessoas, quer os seres humanos entendam ou não, é para o bem do Brasil, e é para o bem do povo brasileiro, é para o bem do planeta. Entendam isso, pelo amor de Deus. Guardem os seus egos. Pelo amor de Deus, guardem as suas loucuras. Pelo amor de Deus. Vamos pensar. Esse bicentenário, isso é extremamente importante. Como coincidências não acontecem, existe um planejamento. Vão começar a acontecer, né, já falei para vocês, manifestações espirituais que influenciam as massas. E há, veja só, profecias, né, de que as massas reencarnadas estariam sendo comandadas por massas espirituais, e essas massas encarnadas estariam mediunizadas, ou seja, influências. Só que, veja só, do mesmo jeito que os exércitos da luz preparam essas pessoas, né, para elas poderem ficarem com a mente aberta, ficarem com a mente voltada à verdade, à justiça, ao amor, ao respeito, também os espíritos das sombras estão fazendo a mesma coisa, tentando juntar os seus exércitos, certo? Materiais e espirituais, para que, diante dessa guerra material e espiritual, tá? Uma disputa de quem poderia comandar o planeta Terra. A gente sabe, veja só, que não há como a sombra ocultar a luz. A gente sabe que a luz dissipa as sombras. Então, quem está à frente de todo esse movimento é Arcanjo Miguel e toda a sua legião de soldados, não lutando contra pessoas, lutando contra o mal que há nessas pessoas. Não é, Cristiane Oliveira? Viu? Lutando contra o mal que habitam no ser humano. Por quê? Não existe morte. Existe uma transição
em que a gente sai do plano físico e vai para o plano espiritual. Nada se perde, tudo se transforma. Então as almas, só como o planeta vai evoluir, esses seres que não mudaram a sua índole, não mudaram o seu caráter, estão fixados ainda na sua ignorância, vão ser levados para onde? Para planetas com vibrações semelhantes às deles, quer goste ou não. Sabe quando, por exemplo, as pessoas que dizem fazer justiça, certo? Usam da justiça para fazer injustiça às pessoas. E de repente o canhão vira para o lado da pessoa, onde ela prova do próprio veneno. O que vai acontecer, gente, com as pessoas que estão fixadas na maldade, que prejudicaram as pessoas, é que elas irão provar da sua própria maldade. Aquilo que fizeram aos outros vão começar esse processo de colheita. Sabe aquele negócio? Viu, gente? Vamos parar um pouquinho e pensar, tá? Sem julgamentos. As coisas só melhoram quando a gente melhora. A gente só pode exigir dos outros daquilo que nós vamos aprender a fazer. Então, quando a gente fala que todos esses desencarnes coletivos, e que muita gente fala, meu Deus do céu, por que Deus vai permitir isso? Olha, gente, é misericórdia. Porque esses seres, eles não irão se perder, não irão morrer, não irão para lugar sofrer. Eles irão aonde? Para lugares onde eles terão. Sabe quando a gente estava estudando? A gente ficava para a segunda época, vocês se lembram disso? No meu tempo, quando eu estava estudando no ginásio, quando a gente ficava em recuperação, né? A gente ficava em segunda época. Não era assim? Você não aconteceu isso com vocês? Esses seres, né, vão para uma segunda época dentro de um novo campo, de uma nova oportunidade que eles terão de dar continuidade às suas vidas. Por isso que quando acontece esses desencarnes, essas massas todas serão levadas para lá. O Brasil precisa, né, Sr. Paulo de Tarso? Obrigado, Sr. Paulo. Deus te abençoe. O Brasil precisa, veja só, passar por essa limpeza, como aconteceu lá na França, certo? Para que pudesse haver a revelação, né, do Espiritismo, a mesma coisa, todos aqueles espíritos que estavam reencarnados, que participaram daquela revolução, que deveria trazer liberdade, igualdade e fraternidade. Eles lutaram tanto pela igualdade, pela liberdade, e esqueceram o quê? A fraternidade. A razão pela qual a árvore lá, a árvore do conhecimento, foi transplantada para o Brasil. Foi transplantada para cá. E começaram a reencarnar aqueles seres que auxiliaram lá para que o Espiritismo pudesse ancorar e trazer a mensagem. Kardec fez o trabalho dele. Sabe que Kardec reencarnou no Brasil, né? Ele falou que voltaria, voltou, cumpriu a missão, desencarnou, ponto. O restante é por conta de vocês. Não vou discutir isso. Foi tudo transplantado para cá. Né, senhor Marco Jazão? Né, Patrícia Santos? Foi transplantado para cá. É importante se pensar nisso. E raciocine, tá? Pense, faz conta. Esses ciclos, né, de 200 anos foram sendo renovados. Bezerra de Menezes, veja só, ele reencarnou aqui, certo? O espírito Bezerra de Menezes, o espírito Francisco Cândido Xavier reencarnaram aqui. Quem conhece o histórico de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Ele era... Vocês gostam de Bezerra de Menezes? Ele era militar, era político e era um médico. Certo? Ele foi do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, tá bom? Foi político,
conhecido como o médico dos pobres. Isso desmereceu em alguma coisa? Então, quando a gente fala, às vezes, das Forças Armadas, entendeu? Dos políticos, gente, político é assim, é igual médico. Tem político bom, tem político ruim. Tem militar bom, tem militar ruim. Tem militar que preserva a democracia, ajuda a preservar a democracia, e tem militar que quer que seja instaurado o que ali? Uma ditadura. Vamos capiscar, vamos pensar. Tá certo, Patrícia Rocha? Obrigado, viu? Vamos raciocinar, tá? Abolicionista, né? Exatamente. Bezerra de Menezes foi um dos... Foi um grande abolicionista também, que lutou para poder acabar com aquela coisa, né? Que mesmo a princesa Isabel assinando lá a Lei Áurea, sabe que negócio, né? Todo mundo obedece lei, né? A princesa Isabel assinou a lei, ó, pode libertar eles, tá? Tá tudo bem, vem cá que eu vou assinar sua carteira, tá bom? Tá tudo certo? Né? Aqui no Brasil não tem só gente ruim, não. Não tem. Você é ruim? Não. Você é uma pessoa boa? Você não está lutando para ser uma pessoa boa? Então aqui no Brasil, gente, também tem muita gente boa. Tem as tranqueiras? Tem. Tem tranqueira. A gente também tem que saber, tem muita gente boa que está corrigindo as suas falhas para poder evoluir. Paulo de Tarso está reencarnado no Brasil? Tá. Por que a gente fala, puxa, mas tanta gente só reencarnada no Brasil? Porque essas pessoas, todos esses espíritos que nós estamos falando, já reencarnaram no Oriente Médio, já reencarnaram na França, já reencarnaram na Inglaterra, já reencarnaram nos Estados Unidos, já reencarnaram na Itália, na Alemanha. Ora, as bolas caçarolas, por que eles não poderiam reencarnar no Brasil, atendendo a um planejamento espiritual para a evolução do planeta? Se tudo que eles fizeram por onde passaram, por exemplo, Martinho Lutero, reencarnação de Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona, reencarnação de Paulo de Tarso, tudo isso tem a ver com o quê? Com a evolução do planeta. Tudo que eles ensinaram lá, aqueles que aprenderam lá, onde eles estiveram, os poucos que aprendem, porque são poucos que aprendem, né? Não vão evoluindo. Estar aqui no Brasil, veja só, é um processo, sabe, de limpeza, de depuração, tá? Limpeza, depuração, para a gente poder evoluir. Precisamos evoluir. Do mesmo jeito, né, que aqueles senadores romanos, bons senadores, vamos meter o pau nos senadores? Vamos. Emmanuel era o quê? Emmanuel era o quê? Não era um senador? Padre José de Anchieta, né? Não foi um daqueles senadores romanos também? Foi. E aí? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica descendo a lenha nas pessoas, sem saber direito aquilo que está falando. Então a gente tem que estudar. Convido vocês a estudarem, ok? Vamos estudar. Vamos estudar. Vocês sabem que um daqueles Calígulas reencarnou aqui no Brasil, e ele, pessoal, ele era o dirigente de uma casa espiritual, entendeu? Ali, veja só, nas Minas Gerais, uma casa extremamente simples, mas muito simples. E foi um dos Calígulas. Agora, a gente vai, pô, mas aquele Calígula, ele foi um filho da mãe. Aquele Calígula não prestou para nada. Mas até quando nós vamos julgar as pessoas porque eles fizeram nas encarnações passadas? Até quando nós vamos fazer isso? Você gostaria de ser condenado hoje pelo que você fez na encarnação passada, sendo que nessa aqui, para você reencarnar, você teve que melhorar, você teve que conseguir esse merecimento, você trabalhou feito um condenado, trabalhou feito doido, para justamente
merecer reencarnar aqui e dar continuidade ao seu aprendizado. É o mesmo que a gente falar, né, que a gente vai querer que o Hitler ele fica sofrendo lá no umbral pelo resto da vida. Ora, se a gente ajudar ele a enxergar o erro, certo? E ele reconhecer o erro e reencarnar para poder ajudar todos aqueles a quem ele mandou escalpelar, arrancar a pele, matar um gás venenoso, hein? Não será uma grande festa no céu a gente fazer com que esses aí que fizeram o mal comecem a fazer o bem? A própria história de Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso, ele mandava prender, mandava chicotear, ele mandava lapidar as pessoas, sabe? Apedrejar as pessoas. No entanto, quando ele viu Jesus, ele imediatamente, quando ele reconheceu o erro, ele sofreu apedrejamento, ele sofreu solidão, sofreu tudo aquilo que ele fez os outros passarem. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente julga. Presta atenção, lembra das palavras de Gamaliel? Para quem estuda a Bíblia e tal, quando os soldados, né, os sinedritas, né, olha só, quando o Sinédrio, né, quem que era o Sinédrio? Quem era o Sinédrio? O Sinédrio mandou prender os apóstolos. Prenderam os apóstolos, né, seu Emerson? Prenderam os apóstolos, não prenderam? Gamaliel, capiscando, vendo tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, o que Gamaliel falou para os seus colegas? Gente, olha só, vamos capiscar. Olha, gente, não tem que ficar preocupado em prender esses homens porque estão fazendo essas coisas, não. Falando de Jesus, não. Não esquenta a sua cabeça, não. Que se essa obra aí deles é humana, é de homens, ela não vai triunfar, ela vai beleléu. Ela acaba. Como muitas obras acabam por serem humanas. Mas ele disse, olha, mas se essa obra é de Deus, toma cuidado que vocês vão se deparar combatendo o próprio Deus. Então a gente tem que pensar, olhar as coisas com o olhar de Jesus, o olhar de quem está aqui em cima, cuidando das leis, quem rege as leis espirituais, entendeu? Que já passou por tudo isso que nós passamos. Nós aqui sofremos ainda. O ser humano ainda quer ver vingança, gente. As pessoas ainda vibram com a desgraça alheia. Rezam pela desgraça alheia. Então está faltando amor, muito amor, dentro de nós ainda. Quando você deseja o mal do teu próximo, seja ele quem for. Você não pode dizer que você é cristão. Porque o Cristo não desejou isso. Viu? O Cristo não desejou isso. Então, gente, só toma cuidado. Brasil, gente, ele tem uma missão. É necessário tirar a impureza do Brasil. E aqui no Brasil tem muita gente boa. Pode acreditar. Tem as pessoas ainda que pisam na bola? Tem. Mas como diz lá no Evangelho, né? Aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Então veja só, eu não posso comparar os outros, fazer comparações por aquilo que às vezes as pessoas induzem. Lembra que nós falamos? Do mesmo jeito que os exércitos do Cristo, de Miguel Arcanjo, trabalham para poder salvar almas, também os exércitos das sombras, comandados pelo dragão, certo? Influenciam as pessoas para mantê-los escravizados. Pensa nisso, tá? Então veja só. Vocês estão chutando, gente. Vocês estão chutando. Não vale chutar. Tem que estudar, gente. Estuda. Tenha paciência. Gente, tenha paciência para aprender.
Não adianta a pressa. A pressa você não consegue aprender nada. Você não consegue aprender. Com a pressa você não consegue aprender. O Brasil ele tem essa missão, coração, desde a sua criação, desde que o planeta foi formado. O Brasil foi o último país a ser descoberto, certo? O Brasil. Só depois foi o quê? Foi a Austrália, né? A Oceania. Mas esse país foi o primeiro. A sua descoberta em 1500, certo? Ele já estava preparado, ele já foi preparado em suas riquezas, em seu clima, em suas terras, para que nesse momento, né, dessa transição do planeta, esse processo evolutivo, tá, ele estivesse pronto para poder fazer a parte dele. Como todo lugar tem contaminação, e no Brasil não é diferente, o Brasil foi muito contaminado durante todo esse tempo, mas sempre foi ali atendido, né, pelo Cristo de Deus, que sempre foi mandando, né, encomendando aqueles espíritos da luz que reencarnassem aqui para tentar nos ajudar, como eles estão tentando nos ajudar, a mim e a todos vocês. Viu? Todo mundo recebeu oportunidade. Esse ano, gente, é um ano muito importante para o nosso país. Está havendo algumas mudanças no comando do Brasil, atendendo às prerrogativas do mundo espiritual. E vocês vão saber dessas mudanças em breve. Hoje já começou a circular aí algumas mudanças, certo? Que vai justamente acontecer daqueles seres, né, que vestem aquelas roupas estranhas, né? E se enchem de autoridade. E muitas vezes, né, não julgam com justiça. Esses seres já estão muito preocupados com tudo que está acontecendo. Porque são situações em que eles não conseguirão medir força. Por quê? Porque eles não têm o apoio da grande massa, o povo. Não tem. O governo tem força quando ele tem o apoio do povo. Qualquer governo. Qualquer lugar do mundo. Quando o governo começa a atender às necessidades do povo, o povo passa a amar quem está no governo. Em qualquer lugar do mundo é assim. Em qualquer lugar do mundo é assim. Quando o povo vê que algo precisa mudar e prova essas mudanças, e vê que essas mudanças serão boas, isso é a ação dos espíritos despertando aqueles que reencarnaram para poder mexer na ferida, mexer com todo esse poder que essas pessoas achavam que tinham. E diante dessa mudança que vai acontecer no comando lá dos papagaios, com os comandantes lá liderados pelo líder dos papagaios, isso já vai provocar reações nas sombras, aonde, veja só, tentarão ou já estão armando, né? Já estão armando, por exemplo, né? É como se fosse uma forma de atentado contra o líder desses papagaios. Que ele já sabe, o líder já sabe disso. Que existem, né, espiões em todos os lados. Como em todo jogo, existem os espiões que atuam em todos os lados e colhem informações. Hoje é muito fácil colher informação. É só ver as pessoas que pensam confiar nas pessoas e começam a revelar, né, todas as suas fraquezas, achando que está cercado de pessoas iguais a eles. Visto, né, aquele deputado que foi lá na Ucrânia falar aquele monte de asneira, aquele monte de besteira, entendeu? E visto também essas pessoas aqui que ficaram aqui, entendeu? Que viram que é muito frágil esse sistema que eles criaram de confiança em pessoas não confiáveis. Presta atenção nisso. Confiança em pessoas não confiáveis. Ok? Os guardiães
no Brasil já sabem que isso vai acontecer. Então cria-se uma redoma para proteger aquele que está sob missão. Não submisso. Está cumprindo com a missão que tem que cumprir. Tá? Cumprindo a missão. E diante disso, veja só, vai acontecer uma coisa aqui no Brasil, no final desse ano, que não acontece há 8 anos. Se vocês que gostam de pesquisar, no final do ano, quando todo mundo sair de suas casas, né, para ir lá exercer o seu direito de voto, vai acontecer uma coisa inusitada. Vão ser colocados pessoas que vão mexer ainda mais com o brio desses que acham que têm o poder absoluto, que legislam em causa própria para atender às necessidades daqueles ao qual eles mantinham conchavos, que ao longo desses próximos 6 meses irão cair por terra. Vai cair por terra todos os conchavos ligados a esse campo político aqui do Brasil. O que vai prevalecer é a verdade e a justiça divina. O único risco que o Brasil corre, sabe, mediante a toda essa transformação dessa missão do Brasil, é se esquecerem-se da fraternidade novamente. Se vocês virem, né, que pela primeira vez existem meios políticos e religiosos trabalhando juntos por uma causa, o Brasil. A mesma coisa aconteceu na França. Durante aquela Revolução Francesa, tinham religiosos e políticos trabalhando junto. Então, gente, antes de você meter o pau, pensa, tá? Antes de você meter o pau, você pensa. Pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Nós falamos, e a gente sabe que aqueles mesmos estão reencarnados no Brasil, é só você fazer uma breve analogia. Corre-se esse risco? Corre-se. Porque muitos desses ligados à religião foram os que levaram aqueles ligados à política a falharem na França. Estão reencarnados dentro dos mesmos moldes. Estão ali falando em Deus, falando em um monte de coisa, só que se houver preconceito quanto aos credos religiosos existentes no Brasil, e eles quererem exercer um domínio, esquecerem-se da fraternidade, vocês podem ter certeza que aí, dentro desses próximos 200 anos, essa missão que o Brasil tem de se tornar a nação mais poderosa no planeta Terra, não poderio bélico nem militar, tá? Isso não vai existir mais. O poder que o Brasil vai ter, moral, espiritual, técnico, científico, espiritual. É só manter a humildade. A razão pelo qual o arcanjo Miguel ele vai permanecer à frente disso tudo durante esses próximos 200 anos. Os próximos 200 anos. Muita gente poderosa, os espíritos nos mostram justamente essa preocupação dos espíritos da luz diante da fraqueza daqueles que estão reencarnados. Você sabe que o perigo, veja só, é o ser humano, o que está reencarnado, se vender. Como muitos se venderam. Quem tinha missão, só que todo mundo que tem missão ligada ao povo, seja religioso, seja político, corre o risco de se vender diante das facilidades materiais que são oferecidas para eles. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Por isso que não pode perder o rumo, o Brasil não pode perder o rumo de jeito nenhum. Por isso que pode entrar, veja só,
Hein, Maria? Isso vai acontecer daqui a 200 anos? Não, isso vai acontecer agora, tá? Eu estou falando para vocês, isso vai acontecer agora, vai acontecer esse ano. Vai acontecer esse ano. A maior mudança já acontecida nesse país. Se vocês esperarem para ver, tá? Se vocês esperarem para ver e começar a pesquisar, antes de você rir, debochar, ou achar que está sendo pregado aqui alguma revolução, gente, não tem revolução não. É uma mudança espiritual para a missão do Brasil. Os soldados de Miguel Arcanjo estão engajados, sim, nesta missão. Essa missão é planetária. Por isso que o Cristo estará à frente disso tudo. Tá? Viu? Por isso que nós temos que analisar toda essa situação, rezar bastante, tá bom? Para esse processo natural que está acontecendo aqui com o nosso país. Entendeu? Será que vocês entenderam? Olha, gente, isso que vai acontecer aqui no Brasil. É importante, veja só, que você tome consciência, tá? Viu, gente? Não é só Paulo Goulart. É importante só que o verdadeiro da palavra democracia seja respeitado. Seja respeitado, e a gente tem que analisar exatamente o que é melhor no todo. Não o que é melhor para mim, é o melhor no todo. Democracia. Que essa palavra democracia, ela está sendo muito mal usada por muita gente mal intencionada. É o governo do povo, para o povo, pelo povo. Então a gente tem que exatamente saber isso. Respeitar. Assim como, veja só, você não respeita, você que é um espírito, você não respeita os livros de Kardec, você não respeita a Bíblia Sagrada? Respeita, não respeita? A gente respeita, eu respeito a Bíblia Sagrada. Eu aprendi a ler a Bíblia Sagrada. Eu aprendi a respeitar. A mesma coisa, cada país tem a sua carta magna, suas diretrizes que servem para governar um país. Para poder equilibrar esses três poderes, é necessário que as pessoas que estejam nesses três poderes não ultrapassem os limites daquilo ao qual eles precisam exercer o seu mandato. E esses mandatos não podem ser de eterno. Não podem. Está errado. Todos os mandatos têm que ter um período, senão vira o quê? Vira monarquia, né? Vira ditadura. Em vários setores de atividade. Isso está errado. Certo? Tá certo, gente? Olha, gente, toma cuidado com as palavras que vocês exercem, tá? Tomem cuidado. Tem gente escrevendo umas palavras aí que, olha, eu jamais falaria para quem quer que seja, certo? Por não saber o que isso significa. Presta atenção. Quem trabalha com caridade, quem trabalha com cura, e exala ódio por quem quer que seja, está falhando com todo o conhecimento que tem, inclusive no trabalho que faz, viu? Ok? Vocês entenderam? Eu vejo gente aí que diz que trabalha com cura, está escrito, trabalho com cura. Aí embaixo escreve uma palavra, que desdiz, ou seja, tudo aquilo que ela diz que faz. Toma cuidado.
Está se comprometendo, viu? Está se comprometendo de tal forma, tá? Ruim para ela. Porque veja só, para eu ter ódio de alguém, esse alguém eu tenho que ter uma coisa muito ruim, e para eu cultivar esse ódio em mim, é porque não tem espaço para amor. Se tem um espaço para amor, não pode ter espaço para ódio. Sabe, com todo o respeito que eu tenho aos terapeutas, com todo o respeito que eu tenho por eles, que olha, eu utilizo o trabalho, né, de muitos terapeutas que me ajudam muito. Mas quando se eu ver qualquer terapeuta aqui, qualquer médium aqui, viu? Dependendo do que ele coisa, eu falo assim, meu Deus do céu. Dependendo do que ele está escrevendo, eu falo assim, que pena. Se perdeu. Se perdeu na missão. Se perdeu na missão. É triste isso. E talvez a pessoa nem saiba exatamente o porquê. Tem gente, sabe, que teve a cabeça manipulada. E olha, as trevas, elas manipulam muito bem a cabeça das pessoas. Elas dão razão, sabe, para as pessoas que abortam. Influenciou a pessoa a aborto, a roubar. Viu? Pensa nisso. Não se complique. Você sabe que... Vou falar uma coisa para vocês. Se você exala uma vibração de ódio, você sabe que um dia, na eternidade, você vai ter que pedir perdão para essa pessoa? Sabia disso? Se você não pode desejar o bem, palavras da cigana Esmeralda. Se você não pode desejar o bem, faça de tudo então para não desejar o mal. Você não precisa gostar, mas não deseje o mal, porque se você deseja o mal para alguém, você cria um vínculo. Dr. Bezerra de Menezes um dia disse que quanto mais a gente evolui, melhor a gente reconhece os próprios erros e a gente volta para poder corrigir. Então, sabe, prefira evoluir. Prefira evoluir. Prefira sair das sombras. Tá bom? Beleza? Mas você, né, se você diz que você trabalha com terapia, faz isso não. Faz isso não. Isso não é legal. Não é bom para você. Não condiz com o que você faz. Você trabalha com cura. Aproveite seus dons de cura. Aproveite. Viu? Aproveite os dons que você tem para curar. Sabe? Já bastou a Inquisição. Bastou a Inquisição. Chega de Inquisição. Tá bom, gente? As trevas improvisam. Se ela espera você dar uma bobeirinha. As trevas esperam você dar uma bola fora para invadir, tomar conta de você e você fazer exatamente o que elas querem que seja feito. Olha, gente, né, Sr. Thomas? Vou falar uma coisa para vocês. Coloquem, né, na vida de vocês, na casa de vocês, daqui para frente. Coloca a bandeira do Brasil na sua janela. Uma dica, tá? Uma dica que vem do mundo espiritual. Coloca a bandeira do Brasil. Nesse momento em que a Europa está à beira do caos, nessa guerra, isso pode sobrar para todo mundo, tá? Pode sobrar para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? O Brasil seria chamuscado por essa guerra. A palavra é essa.
Vocês sabem de que eu estou falando. O Brasil será chamuscado por essa guerra. O Brasil vai sofrer. Viu? Coloca a bandeira do Brasil para... Você se lembra quando Moisés, né, avisou lá os hebreus para que sacrificassem um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e passasse assim no portal da sua casa, porque iria passar quem? O anjo da morte. E nas casas em que tivesse o sinal ali do sangue do cordeiro, o espírito da morte não entraria ali. Vocês se lembram disso? Então veja só. O sangue do cordeiro, o que é o sangue do cordeiro? É o seu evangelho. Você não precisa passar sangue no seu portal, não, tá? Não precisa matar a ovelha, não, o cabrito, não, tá? Passar na porta da sua casa, não faz isso, não, tá? Mas é o evangelho. E uma dica: passa mirra, né? Passa mirra no portal, né, Fernando? Você tem bandeira do Brasil? Providencia uma bandeira do Brasil. Bota na janela da sua casa. Não provoque ninguém. Não provoque ninguém. Isso tem a ver com o vento sul. Tem a ver com as coisas que vão acontecer ao longo desses próximos meses aqui no Brasil. Viu? Para você se resguardar. Para sua família ser resguardada. Para você saber que você está protegido sob esse manto que cairá aqui no Brasil. Se você tiver um adesivo com a bandeira do Brasil, coloca no seu automóvel. Coloca no seu automóvel. Sabe, aquelas fitinhas verdes e amarelas. Faz isso. É o Brasil. Você está no Brasil, tá? Esquece o restante. Para você resguardar-se. Que vai acontecer muita coisa nesses próximos 6 meses aqui, tá? Falei para você, os papagaios estão de plantão. Esperando, né, a ordem do seu líder. E vão haver mudanças no comando. É hora de você mostrar o seu valor, mostrar quem você é. É hora de você se reerguer. Tá bom, gente? Não cai nas ciladas, não. Não cai nas ciladas. Viu? Não cai nas ciladas, não. E essa irmã aí, né, que trabalha com cura, e os outros, né, que entende um pouco o que é espiritualidade. Não se contamine, não. Você tem todo o direito de não concordar. Você tem o direito. Ah, eu não aceito. Mas não desejo mal. Você pode não concordar, mas não desejo mal. Os papagaios serão vistos em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E eles vão se mostrar. É uma forma, viu, de evitar, inclusive, problemas que podem vir de fora para dentro. Tá? É uma forma de evitar o que vem de fora para dentro. De fora do Brasil para cá. Vamos rezar. Vamos rezar lá pelo Japão, por esse terremoto que teve lá. Aos nossos amigos, nossos irmãos que moram lá. Vamos rezar. Vai acontecer outros temores de terra mais violentos, como está lá no terceiro segredo de Fátima, tá? Teremos tremores que não conseguirão ser medidos pela escala Richter, tá? Tá bom? Não conseguirão ser medidos pela escala Richter. Vai quebrar aquele sismógrafo lá. Tamanho impacto energético que vai ter. Tá bom? Amanhã tem mais.
Viu, gente? Eu não vejo tristeza. Eu vejo os Espíritos de Deus tentando de todos os meios e modos ajudando. O desencarne nunca foi fim. Nunca foi o fim do desencarne. Nunca foi fim. Nunca foi. Tá? Nunca foi. Fiquem de olho nos papagaios. Fiquem de olho nos corvos, que os corvos vão sumir, tá? Eles vão dar uma apagada. Vai parecer que eles nem existem mais. Viu? Os corvos vão desaparecer da mídia. Vão sumir. Vocês não vão ouvir falar mais nada deles. Aí fica ao crédito de cada um o saber. Tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Bom descanso. Uma boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Amanhã é quinta-feira. Dia de luz, dia de paz. Trabalhem, cuidem da saúde de vocês. Façam bastante prece. Que esse processo todo não para mais não, tá? Rezar para que a Europa não entre em guerra. Rezar para que parem, né, de essas ameaças. Que o seu Biden pare de falar bobagem. Que os governantes parem de ficar provocando. Não provoquem. Não provoquem o país dos ursos. Não provoquem a terra dos ursos. O urso, quando se levanta para atacar, ele joga toda a sua força e o seu peso em cima do seu oponente. Bom descanso, gente. Bom descanso. Fiquem com Deus, gente. Tenham fé. Lembre-se, é Jesus quem defende o Brasil, tá? Capisque. Capisque. Vai dar tudo certo.